Senhoras e senhores, mais uma vez aqui com todos os senhores para apresentar o nosso livro, nossa linha de livros digitais. O nosso livro digital, que nós vamos apresentar hoje para o senhor e para a senhora, é o Competência Territorial nos Crimes Dolosos contra a Vida. Esse livro, Competência Territorial nos Crimes Dolosos contra a Vida, tem uma abrangência de um caso prático. Por exemplo, no livro Tribunal do Júri, Técnicas do Tribunal do Júri, que nós vamos também lançar a terceira edição, tem um caso prático, que é o caso Isabela Nardoni, que nós examinamos com imparcialidade, com isenção, com doutrina, levando ao senhor e à senhora um conhecimento técnico sobre a matéria, conhecimento que possa realmente engrandecer o senhor, a senhora, seus filhos, enfim, todos da sua família, no conhecendo o direito. O direito tem que estar ao alcance de todos. Conhecer o direito é seu direito, cidadão. O livro nosso aborda a jurisdição, a competência penal e aborda o caso Misael Bispo de Souza como acusado. Competência e crimes dolosos contra a vida e o caso da acusação de Misael Bispo de Souza. Conflito de competência e considerações finais. Eu gostaria de rebater o que alguns da mídia, principalmente grupos que buscam a impunidade, têm dito que o advogado ele é responsável pelos crimes e pela impunidade. Não é verdade. Aqui nós temos, eu mando um abraço para o advogado que defende a Cristiane Yared. Ele é advogado de acusação e está procurando fazer justiça. Outros advogados de acusação existem, como aqui o Dr. Oswaldo foi advogado de acusação, que eu mando um abraço também, que é do estado da Bahia, foi advogado de acusação no caso do Lucas Terra. Enfim, o advogado pode ser de acusação ou pode ser de defesa. E sem advogado não há justiça. E é preciso um equilíbrio entre a acusação e a defesa. Esse equilíbrio de forças é que vai gerar um Estado democrático de direito. Aqui nós respeitamos profundamente o lado humano. Existe o lado humano. Eu sei que por alguns crimes hediondos se perde até a vontade de ter o lado humano. Mas existe o lado humano da vítima, mas existe o lado humano também daquele que cometeu um delito. E muito mais humano ainda daquele que é acusado sem provas ou que se julga ou que alega inocência. No caso da doutora Mércia Nakashima, ela é uma colega nossa, advogada, e eu considero muito os colegas, todos os colegas advogados, razão pela qual tenho o maior respeito pelo caso, pelos seus familiares, pela sua dor. Realmente é algo triste, lamentável, uma jovem advogada ser morta como a doutora Mércia foi morta. É algo lamentável. Nós estamos todos nós, a sociedade, como seres humanos, os pais, família, constrangidos com a morte dela. Queremos apuração. Mas o acusado também é advogado, Misael Bispo de Souza. Como advogado, Misael alega a sua defesa. Então é preciso que alegue a sua inocência na sua defesa. E é preciso termos cautela. Podemos fazer um sensacionalismo exacerbado, midiático, próprio da mídia, de alguns setores da mídia, para apenas ganhar dinheiro. Com patrocinadores, ganhar dinheiro e vender à população esse sensacionalismo. Preciso cautela também. Lógico que não podemos cercear a mídia, a imprensa tem que ser livre de expor os fatos, porque só assim também a sociedade conhece. Porque se a imprensa não tivesse essa exposição, não fosse capaz de expor os fatos, a sociedade jamais conheceria o que está acontecendo. Então o papel da mídia é um papel muito importante quando feito com responsabilidade, com cautela, com firmeza, com independência, e é esse o nosso desejo. O nosso livro vai tratar, eu sou escritor, faço o livro, vou continuar fazendo, goste quem gostar, do caso da advogada Mércia, a morte dela, e nós vamos trabalhar com a competência territorial. Nós vamos ver o artigo, os artigos do Código de Processo Penal que falam, e a própria jurisprudência, que é unânime, é majoritária, perdão, no sentido de que o último ato de execução, isso aí nós vamos falar de forma fria, independente, imparcial, sem emoções, só na parte do direito. Eu falo, inclusive, sem adentrar no mérito, sem dizer quem é culpado ou não. Não estou adentrando nesse mérito, quem é culpado ou não. Estou adentrando no local onde deve ser julgado o fato delituoso. E eu penso que é, pelo entendimento, a Nazaré Paulista. Nazaré Paulista é o local onde deve ser julgado o caso Mércia Nakashima. É Nazaré Paulista. Então foi o último ato de execução e foi o ato final também da execução.
A doutrina tem sido clara no sentido que o último ato da execução, é o local onde se deva processar, ser julgado e processado o acusado. E, majoritariamente, o último ato da execução. Portanto, nosso livro está às suas ordens. Visite nossos sites www.tvpensardireito.edice, E de elefante, D de dado, I de identificação, C de cobra, Y, pages, tudo junto, P de pato, A de Antônio, G de gato, E de elefante, S de sapo.com. tvpensardireito.edice, pages.com. O senhor vai encontrar o nosso livro DVD, também no nosso site www.tvpensardireito.net.br. O senhor vai encontrar o nosso livro digital, o livro DVD, em que o senhor vai encontrar o caso Competência Territorial nos Crimes contra a Vida, com um caso real, Misael Bispo de Souza, acusado de um delito. O livro está na primeira edição. O nosso livro Técnicas do Tribunal do Júri, com o caso do julgamento do casal Nardoni, é a terceira edição. Então, compre o nosso livro, adquira o nosso livro, para conhecer também o direito. O nosso TV Pensar Direito também traz suas ordens para esclarecer essa questão. É muito bom conhecer o direito. A ignorância leva a muito erro. Jesus dizia, o homem precisa se libertar da ignorância. Por que o direito existe? Para proteger o cidadão de bem, não para proteger o bandido. Amanhã ou depois, qualquer um de nós pode ser acusado de um crime e ser inocente. Assistam o nosso web TV sobre o caso muito importante, Irmãos Naves. Eu fiz aqui a questão dos Irmãos Naves e mostrei que uma acusação foi errada, o maior erro judiciário. Não quero outro erro judiciário. Estou vendo muito sensacionalismo, muita acusação, e é necessário que se tenha acusação. Sem acusação não há justiça. É necessário que tenha um delegado. Sem o delegado não há justiça. É necessário ter um advogado de defesa. Sem o advogado não há justiça. Não havendo justiça, é ditadura, não é um Estado democrático. Então é necessário esse embate, acusação e defesa. Equilíbrio de forças. Mas eu defendo também a presunção de inocência e defendo também a questão da competência territorial. Porque senão, o senhor pode estar no Mato Grosso e o juiz do Rio de Janeiro resolver lhe processar. Como é que o senhor vai sair disso, eu não sei. É preciso que o senhor pense nisso. A lei foi feita também para o cidadão de bem. Vamos respeitar a lei. Com isso, eu não quero impunidade. Eu quero que se descubra quem fez o crime, a doutora Messi. Eu quero que se puna, já que eu defendo que após condenado, a pessoa deve passar mais que 30 anos na cadeia. Deve ter prisão perpétua. Defendo a redução da minoridade penal. 13 anos, desde quando a pessoa tem a consciência dos seus atos, independente de idade. A partir de 13 anos, se tiver consciência dos seus atos, ele pode ter uma prisão perpétua, sem limite temporal de 30 anos. Mas isso depois de condenado, porque eu defendo as prerrogativas do advogado. E as prerrogativas do advogado são no momento da defesa. E a própria Constituição garante a plenitude de defesa. Depois de condenado, sim, punido também na forma da lei. Muito obrigado. Assista sempre o TV Pensar Direito.